Olá, minha querida amiga, meu querido amigo que estão estudando o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos comentar um capítulo muito importante, verso a verso, e você vai entender melhor para estar mais bem preparado para os eventos do tempo do fim. Então, eu peço agora que você acompanhe conosco, fique aqui, abra sua Bíblia. E da mesma forma como nós fizemos no Apocalipse 17, onde nós lemos os 5 primeiros versos e depois fomos fazendo um resumo de verso a verso, cada versículo, nós vamos fazer semelhantemente aqui no Apocalipse 13 e procurando ler mais até versos, quase todos os versos, para que você sane suas dúvidas, entenda realmente a profecia neste sentido e fique preparado. Vamos orar então. Maravilhoso Pai que estás no céu, me inspira agora, Senhor, para falar para as pessoas e ajudá-las a estar mais bem preparadas, Senhor, para os eventos que vão ocorrer. E também ilumina a mente dessas pessoas para que elas eliminem todas as dúvidas, todos os erros, as compreensões equivocadas, que elas possam entender a sua palavra da maneira como o Senhor escreveu, Senhor. Eu te peço humildemente pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, meus queridos amigos, Apocalipse 13, nós vamos identificação, ação e implantação da marca. Um estudo ilustrado para que você possa entender melhor esses 3 poderes do mal e como eles vão agir conjuntamente no tempo do fim. Então, vamos lá. Entendendo a marca, entendendo esses 3 poderes inicialmente, Apocalipse 12, 13 nos revela quem é o dragão, certo? Apocalipse 12, 13. Por quê? Ele se viu atirado para a terra, está escrito aqui no verso. E quem foi atirado para a terra foi Satanás. Então, o dragão, ele representa Satanás na profecia. Apocalipse 13, 1, nós temos a identificação da besta do mar, que é muito clara, né? Qualquer pesquisa que você fizer aí, em qualquer desses aplicativos de pesquisa, você vai entender quem é essa besta do mar, as 7 cabeças, sobre os 10 chifres e as 10 coroas e tudo mais, certo? Também, a Apocalipse 13, 11, você vai ter a identificação da besta da terra, certo? Que nos diz que ela emergiu da terra. Ela possuía apenas 2 chifres e era semelhante aos de cordeiro, mas ela se expressava como dragão, certo? Então, no estudo de Apocalipse 17, você tem bem claro a identificação desses animais. E hoje nós vamos focar aqui nas cenas de Apocalipse 13, nas cenas que Jesus mostrou para João, nas cenas que João viu. Você vai mergulhar diretamente e imaginar essas imagens, essas cenas, para que você possa, então, ter um conhecimento melhor e estar mais bem preparado, certo? Então, Apocalipse 13, 1. Para entendermos Apocalipse 13, nós precisamos entender o que está na minha Bíblia aqui como último verso de Apocalipse 12, 18. Ou pode estar na sua Bíblia como o primeiro verso do Apocalipse 13, junto com o primeiro verso. Isso varia, certo? Mas na minha Bíblia, em Apocalipse 12, 18, diz assim: então o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Então fica muito claro para mim que quem está em pé sobre a areia do mar é o dragão, certo? Por quê? Porque é óbvio, pela minha familiaridade com a Bíblia. E também se você for lá em Apocalipse 13, 11, você vai ver que ele disse: vi emergir do mar, vi emergir da terra outra besta. Então fica claro que o dragão estava, nas cenas que Jesus mostrou para João, fica claro que o dragão estava na terra, anteriormente. Antes de surgir a besta da terra, o dragão estava lá. O dragão é também uma besta com suas características, certo? E ele olhava, nesse contexto, ele olhava para o mar e ele viu surgir do mar uma outra besta, que é a besta do mar. Então, você deve entender este contexto. Também é muito importante que você volte lá para Apocalipse 12, 14, onde você vai entender que este evento de Apocalipse 13 ocorre após essas imagens, essas visões que Jesus deu para João, ocorrem após Apocalipse 13, 14, onde diz que a mulher, a igreja, ficou
sustentada por um período de um tempo, tempos e metade de um tempo. Deixando claro aqui, se você olhar no gráfico profético, que aqui se refere à supremacia papal da Idade Média. Os 1260 anos da Idade Média, Apocalipse 12 e 14. Se você olhar no gráfico profético, se você analisar a história, não tem outro encaixe para Apocalipse 12 e 14. Então, na progressão das cenas, na progressão das imagens, você vai entender que Apocalipse 13 se refere a um tempo posterior a este, não está dentro da Idade Média, é posterior. Então, nós vamos seguindo aqui no raciocínio e você vai entender o que eu estou dizendo e depois você vai conferir na sua Bíblia e você vai conseguir entender melhor. Acompanhe aqui comigo o raciocínio e vamos entendendo as imagens ilustradas que se seguem. Então, Apocalipse 13, 1 começa a descrever a besta do mar. Então, observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, essa imagem aqui, que você encontra na internet, ela descreve exatamente a besta do mar, que é a primeira besta que o dragão viu surgir do mar, conforme aqui a minha Bíblia e conforme você vai entender que se encaixa melhor em toda a história, certo? Então, o dragão viu surgir do mar esta besta. E aí, Apocalipse 13, 2, o dragão passa à besta do mar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, assim, João viu surgir do mar e o dragão também estava ali, a postos para passar o poder. Então, Apocalipse 13, 2, e a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2 já conta o que ocorre no tempo do fim, certo? Porque que dragão faz tudo isso é no tempo do fim e você vai conseguir entender comigo, juntamente comigo, tudo isso que se passa. Então, João viu o dragão passar para esta besta, o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Agora, as cenas se iniciam, então, Apocalipse 13, 3, na primeira parte, diz o seguinte: notei uma das cabeças da besta, parecia ter sofrido um golpe de morte. Então, a primeira parte de Apocalipse 13, 3, você vai entender como a ferida de morte que ocorreu em 1798. Portanto, Apocalipse 13 também, como também Apocalipse 17, Apocalipse 13 também, essas visões se referem ao tempo do fim, após 1798, que é a ferida de morte, certo? Após essa ferida, ela ocorre na igreja de Filadélfia, ocorre um reavivamento da Bíblia, com a ferida de morte desse Papa, que foi o Papa Pio VI, certo? Então, isso ocorreu em 1798, certo? E agora você vendo a segunda parte de Apocalipse 13, 3, diz assim: contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Aqui ainda não ocorreu. Nos dias de hoje, você vai entender essa última frase: toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta, ainda não ocorreu. Mas, contudo, o ferimento de morte foi curado. Este ferimento hoje ainda está sendo curado. A cura se iniciou em 1929 e ela será totalmente curada na implantação da marca da besta, na abertura do 6º selo, no início da supremacia papal de 3 anos e meio, conforme a minha Bíblia aqui, Apocalipse 13, me diz, certo? Confirmada também pelo Espírito de Profecias, obras de Ellen White, se você quiser conferir. Apocalipse 13, 4, então, nos diz assim: passaram então a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso ainda vai acontecer, certo? Conforme a Bíblia, conforme estamos vendo aqui. Então, no livro de Apocalipse 13, nos versos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, você pode ver, ele se refere à supremacia papal do tempo do fim, porque isso ainda não ocorreu na história, certo? De toda a terra se maravilhar e de toda a terra seguir. E você vai ver também a implantação da marca
com o decreto de morte. Isso ainda não ocorreu, nada disso ainda ocorreu na história, certo? Então, vamos continuar aqui a partir de Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Então, vamos lá. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Esse texto se refere à supremacia papal do tempo do fim, 42 meses, 3 anos e meio literais. Isso ainda não ocorreu na história. Então, vamos lá. E a profecia também, o espírito de profecia, nos mostra, nos afirma que isso se refere a um tempo literal do fim, certo? Então, vamos seguindo aqui, voltando aqui, vamos ler os versos. Apocalipse 13, 6. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Então, Apocalipse 13, 6. Continua ali descrevendo essa supremacia papal, essa passagem do poder, esse fortalecimento deste animal que surge do mar, que tem as características de Roma, né, do papado, muito claras na Bíblia. Então, descreve ainda o fortalecimento desse poder no tempo do fim, após a cura e no período da cura da ferida mortal, após 1929, no período da cura da ferida mortal, até com que ela fique completamente curada, o que ainda não ocorreu. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 7 nos diz assim: foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e os vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, isso também vai ocorrer ao pé da letra, como está escrito aqui, Apocalipse 13, 17, no tempo do fim, agora, no tempo do fim, certo? Na supremacia papal, que vai ocorrer. Então, nós tivemos um cumprimento parcial na Idade Média, certo? Nós tivemos a primeira supremacia papal, que durou os 1260 anos, certo? Mas agora nós teremos uma nova supremacia papal, que se encaixa perfeitamente nesses textos. Então, a profecia tem este intuito, este objetivo, descrever para o profeta as coisas que irão acontecer da época do profeta em diante, certo? E no caso aqui nós estamos vendo um duplo cumprimento, cumprimento da supremacia papal, da Idade Média, dos 1260 anos, e agora virá o cumprimento da supremacia papal do tempo do fim, de 1260 dias literais. Não haveria sentido para nós este livro, não haveria sentido para nós estudar essa profecia hoje se ela não tivesse também um cumprimento futuro, se ela não fosse nos revelar também algo futuro, porque este é o intuito da profecia, revelar algo futuro. Então, este livro, a Bíblia, Apocalipse, serve para todas as pessoas, todas as épocas, até a volta de Jesus. Não haveria sentido se esse livro servisse apenas para a Idade Média. Qual é a cilada aí? A cilada é que as pessoas entendendo esses eventos do tempo do fim, somente para a Idade Média, elas vão entender, como ali tem vários anos, 500 anos, elas vão ficar tranquilas e vão acreditar que Jesus pode voltar daqui a 50, 100, 500 anos, sei lá quantos anos, porque assim como ocorreu na Idade Média. Não, nos tempos de hoje, isso não tem sentido para nós. Estudar a Bíblia voltando para os eventos da Idade Média, voltados apenas para os eventos da Idade Média, nos tempos de hoje não tem sentido para nós nenhum. E é a cilada que Satanás quer com que você e eu acreditemos, para que nós fiquemos distraídos, pensando que a volta de Jesus ainda vai demorar muitos anos, sendo que essa não é uma realidade. Então, se você está estudando a Bíblia hoje, se você tem a luz progressiva hoje, se você crê na profecia e crê que Deus te deu uma missão hoje para ajudar pessoas, para ensinar pessoas, para evangelizar pessoas para os eventos que ainda vão acontecer, para preparar as pessoas para a eternidade hoje, você deve entender a Bíblia da maneira como ela é, da maneira simples como ela se revela para você e ter fé suficiente para acreditar nisso, certo? Acreditar aqui na palavra de Deus, que Deus fala com você através desse livro. Assim como Jesus mostrou para João essas imagens, ele está mostrando para você hoje. Ele está falando com você hoje. Se você é um servo de Deus,
Ele está falando com você hoje, através dessas palavras, e você vai acreditar que elas são da maneira como elas estão escritas aqui, certo? Não da maneira como outras pessoas adotaram no passado, mas da maneira como elas estão escritas aqui, sem intercessor humano. É Deus falando com você, Deus falando comigo através da Bíblia, certo? No tempo do fim, que é o tempo que se chama hoje. Então, esses versos, Apocalipse, de 5 a 7, de 4 a 7, de 4 a 10, ele explica a supremacia papal do tempo do fim. Vamos ler o verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo. Deus está falando com você hoje, você está lendo esse livro hoje. Jamais ele falaria, todos os habitantes da terra adorarão a besta, se fosse um evento passado, que não ocorreu, que nem sequer ocorreu. Então, atente às verdades da palavra de Deus e entenda a profecia como ela é. Vamos seguir com o verso 9. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Verso 10. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Então, aqui ele está falando da supremacia papal da Idade Média também, certo? E também da supremacia papal do tempo do fim, porque tudo isso vai acontecer no tempo do fim. Vai acontecer morte, vai acontecer prisão, vai acontecer tudo isso agora também no tempo do fim. E você deve estar preparado para ser preso, para morrer por Jesus, para dar a sua vida por Jesus, se esta for a vontade dele, certo? Aqui está a perseverança e a lealdade dos santos. Então, nós iremos enfrentar, sim, mais uma perseguição no tempo do fim. E a Bíblia está nos revelando para nos dar fé, para nos motivar, para nos fortalecer em Cristo Jesus, certo? Então, vamos seguir aqui. Apocalipse 3, de 5 a 10, ele descreve a supremacia papal do tempo do fim que ainda irá acontecer. Apocalipse 13, 11, então agora as cenas vão identificar um outro personagem, que é a besta da terra. Ela sai da terra também, assim como o dragão está na terra. O dragão foi expulso aqui para essa terra. A besta da terra sai da terra. Então vamos ler Apocalipse 13, 11. Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhantes às de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Então, Apocalipse 13, 11 descreve a besta da terra. Começa a descrever, então, a besta da terra. Então, nós achamos aí na internet essa figura que mais se assemelha, porque todos nós sabemos que o lobo é Satanás também. Pela Bíblia podemos saber. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Apocalipse 13, 12. Volta aqui só um pouquinho. Apocalipse 13, 12. Vamos ler aqui na nossa Bíblia. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta. Ele viu que ela tinha. E, em nome dela, obrigava até a seus habitantes a adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Mais uma prova de que esses eventos se referem ao tempo do fim. Você não viu ferida mortal antes, certo? Apocalipse 13, 12. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Muito claro, Estados Unidos da América não tem como refutar. Então, vamos seguir, então, Apocalipse 13, 14. E por intermédio dos sinais que fora permitido realizar em nome da primeira besta, muito poder, muita unção, né, gente? Muito milagre. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitido realizar em nome da primeira besta, ela, a besta da terra, os Estados Unidos da América, o protestantismo apostatado, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. De novo, reforçando que este evento se refere agora ao tempo do fim. Enganará os habitantes da terra e ordenará que se forme uma imagem, a segunda besta, na mente das pessoas, certo? Aliás, que forme uma imagem, a primeira besta, na mente das pessoas. Ela ordenará que se forme uma imagem, a primeira besta, na mente das pessoas. Essa é a segunda besta, que está errado. Corrijam, por favor.
eu vou corrigir depois nos slides, ordenará que se forme uma imagem a primeira besta na mente das pessoas. Pode ser primeira, se falando das duas aqui, da besta do mar e da besta da terra, mas é segunda se falando de Satanás como uma besta, também dragão como uma besta, certo? Então depende aí de como você falar, então não está errado o escrito, mas para você não confundir, esta besta da terra ordenará que se forme uma imagem a besta do mar na mente das pessoas, certo? Então vamos seguir aqui. Então, Apocalipse 13, 14, ela ordena que se forme uma imagem, você vai ver melhor nas imagens que se seguem aqui. E ela soprará na imagem a primeira besta e fará a imagem falar, que vai morrer quem não adorar a primeira besta. Então, aquela segunda besta, aquela besta da terra, vai soprar nessa imagem aqui, vai soprar na besta de 7 cabeças. Eu vou falar como besta de 7 cabeças e besta semelhante a cordeiro, tá? Então, a besta semelhante a cordeiro enganará os habitantes da terra e ordenará que se forme uma imagem à besta de 7 cabeças na mente das pessoas. Então, a besta semelhante a cordeiro soprará na imagem à besta de 7 cabeças e fará com que a imagem à besta de 7 cabeças fale, que vai morrer quem não adorar a besta de 7 cabeças, ou o dragão também, certo? Quem não adorar a besta de 7 cabeças, indiretamente adorando ao dragão também, certo? Então, veja bem, a besta da terra vai soprar na imagem da besta do mar e vai fazer com que a imagem da besta do mar fale que vai morrer quem não adorar a besta do mar. Aí já é o decreto de morte, que não aconteceu ainda. Então, primeiro, gente, essa imagem, surge nos Estados Unidos da América, esse decreto. E depois, quando esse decreto se tornar aí mundial, porque todo mundo vai copiar, quando esse decreto se tornar mundial, aí surge o decreto de morte. Aí ela sopra e faz com que a imagem fale o decreto de morte, certo? Então, vamos entender um pouco melhor Apocalipse 13, 15. Vamos ler aqui. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Então, Apocalipse 13, 15. Através dos 10 reinos ou dos 10 chifres, da nova ordem mundial, os poderosos. Vamos ver como é isso. Apocalipse 13, 15. A besta da terra, que se parece com um cordeiro, vai fazer com que as pessoas do mundo, vocês estão vendo aqui, as pessoas do mundo, elas formem uma imagem à besta que está acima delas. Imagine uma flechinha ali, ligando essas pessoas, fazendo com que elas imaginassem. Imagine aquela bolinha que tem nos desenhos, sabe? Então, essa besta que se parece com um cordeiro vai enganar as pessoas da terra, fazendo com que elas imaginem as bolinhas, como tem em desenho, como que elas formem na mente delas uma imagem a essa besta que tem 7 cabeças. E também ela vai fazer com que essa besta de 7 cabeças, ela vai soprar na besta de 7 cabeças e fazendo com que essa besta de 7 cabeças proclame o decreto de morte. Então vamos novamente. Esta besta que se parece como cordeiro vai enganar os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Através de quem? Através dos poderosos, através dos 10 chifres, através da nova ordem mundial, através dos 10 reinos que já existem, mas estão ocultos, e também unido à população. Todas as pessoas do mundo vão formar uma imagem, a besta da terra, em suas mentes, certo? E isso vai acontecer. E também isso vai acontecer quando o decreto for implantado nos Estados Unidos e se espalhar para o mundo inteiro. E também, quando este decreto se tornar mundial, esta besta, semelhante a cordeiro, vai soprar fôlego na imagem da besta de 7 cabeças, que é a besta do mar, fazendo com que ela fale através dessas pessoas, através desses poderosos, e proclame, então, o decreto de morte, certo? Apocalipse 13, 15. Vamos seguir, então, Apocalipse 13, 16. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita
ou na testa. Então, vamos seguindo. Apocalipse 13, 14, 15, volta ali. Fizesse com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos, certo? Então, Apocalipse 13, 16 diz que vai ter uma marca na mão e na testa, certo? Então, vamos lá. Apocalipse 13, 16, 17, 18. Mão simboliza trabalho, ação. Testa simboliza mentalidade, pensamento. Vamos ler o 17. A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Apocalipse 13, 18. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Então, o 666 é 3 vezes o número de homem, certo? O 6 é o número de homem. É o sexto dia, é o dia em que Deus criou o homem. 6 representa o número de homem, imperfeito, a imperfeição. E também tudo isso que acontece aqui vai acontecer no sexto selo, na abertura do sexto selo, que vai ser a implantação dessa marca, da marca da besta. Em contrapartida, os santos e todo aquele que não aceitar essa marca, certo? Então aqui está a marca da besta, nós já falamos, a serpente, lobo, Satanás, 666, 7 cabeças, 10 chifres, 7 montes, está muito claro. E em contrapartida, os santos, aqueles que não aceitarem essa marca, vão receber o selo do Deus vivo. Em contrapartida, que o 666 é o número de homem, o número 7 representa na Bíblia a perfeição divina, o Deus Criador, o Deus Redentor e Deus Sumo Sacerdote. 777, 3 vezes o 7. Aqui no meu slide saiu um 7 para baixo, não consegui colocar os 3 em sequência, mas são 3 vezes o número 7. É mais do que perfeição, é o selo do Deus vivo. É para aquele que não aceitar o 666, para aquele que não aceitar a marca de Satanás. Vai receber, então, o selo do Deus vivo. Então, este é o livro de Apocalipse 13 para você, verso a verso. Volte nesse estudo, retorne, estude sua Bíblia, tire todos os enganos da sua mente e entenda corretamente a Bíblia como o Senhor quer que você entenda, certo? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te tome pela mão e te guie para o entendimento, para que você assimile esse entendimento na sua vida, para que você viva este entendimento na sua vida, para que você esteja preparado quando esses eventos ocorrerem para resistir e não receber a marca de Satanás, e sim receber o selo do Deus vivo. Então, que Deus te abençoe, pela graça e misericórdia do nosso Deus, e até um próximo comentário.